Hoje nós vamos falar de vício, que é tão difícil, tão dolorido, é tanto sofrimento para uma família quando tem alguém com vício, né? O vício, ele faz com que a pessoa se desconecte da própria essência. Muitas vezes há uma bagunça emocional, uma bagunça psicológica, mental, né? A pessoa não fica bem. A gente muitas vezes precisa entender que a gente precisa saber lidar com tudo isso. É muito complicado porque traz muito sofrimento, não só para quem é da família, para quem participa, para quem está junto, mas também para a própria pessoa, né? Que a gente muitas vezes acha que a pessoa faz porque ela quer, ou porque ela faz porque faz uma pirraça, ou porque ela faz porque ela às vezes quer contrariar, né, as pessoas. E não é verdade. As pessoas têm essas atitudes de vício, né? Não por covardia. Elas ficam dependentes. E como eu sempre digo, nós temos a consciência e nós temos nosso subconsciente. A consciência sabe que está errado, que não é certo, que está fazendo alguma coisa que não está bom, né? Alguma coisa que pode machucar as pessoas. Mas o inconsciente, aquilo que está lá dentro, cria uma dependência. Aquela vozinha lá de dentro vai estar levando a pessoa, né, a fazer determinadas situações com o vício, né? A ter recaídas, muitas vezes não conseguir parar, muitas vezes não ter força para parar. A alma adoece, né? A pessoa que tem o vício fica com a alma adoecida. A gente não pode se desconectar de nós mesmos, da nossa essência, da nossa identidade, da nossa natureza, né? A gente tem que ser quem a gente é de verdade, sem vício, sem nada que atrapalhe. Porque quando a gente tem situações com vício, fica difícil lidar, porque você não está lidando só com a pessoa. Você não está lidando com uma pessoa que sabe quem é, né? Você não está lidando com uma pessoa que se conhece, que conhece a sua identidade. Você está lidando com uma pessoa que se desconhece e muitas vezes não sabe nem quem é, de verdade se perde, vive perdida dentro dele, dentro da pessoa. Então, quando a gente quer falar de vício e espiritualidade, nós temos, às vezes, até heranças espirituais a ser cumpridas aqui. Nós temos karmas que a gente precisa cumprir também. E nós precisamos entender, a religião, que é o religar, ele faz muito isso, né? Ele faz com que a gente entenda que muitas vezes a gente tem que buscar voltar para a gente mesmo. E a gente precisa de ajuda. A gente só é curado quando a gente tem consciência, né, do nosso pecado, do nosso erro ou das nossas fragilidades. Porque a alma de uma pessoa que tem vício vive pedindo socorro. Ela grita socorro o tempo todo. Mas nós não conseguimos ter força para ajudar. Nós não conseguimos ter esse poder de ajudar. Porque a gente se torna impotente diante dessas atitudes de vício de droga, de vício de bebida, do álcool, né? A gente não tem força, porque vira uma doença crônica. A pessoa está ali adoecida, e aquilo vai adoecendo cada vez mais a pessoa. Ela tem consciência da dor, do sofrimento, ela sabe. Muitas pessoas perdem tudo, muitas pessoas viram flagelos, né, com a dependência do álcool ou do vício. A gente tenta, né, na espiritualidade, e a gente, pela nossa fé, eu tenho ali muitas mães, né, que me procuram, ou muita gente da família, às vezes até a esposa, né, ou o marido, procura, porque tá passando por essa situação. Às vezes tem alguém aí com problema com vício. E a gente pede uma roupa, uma peça de roupa, a gente faz a intercessão, a gente consegue resolver o problema, mas ele é paliativo, a gente não consegue solucionar o problema sempre, né? A gente vai dar um tempo, a pessoa para por um tempo, a pessoa fica melhor por um tempo, mas a pessoa precisa buscar ajuda.
Porque a gente nunca sabe o que está ali, o que está encostado. Porque quando a pessoa tem o vício, ela tem uma baixa de imunidade muito grande, né? Ela fica fraca, com uma anemia espiritual profunda. Essa anemia espiritual pode trazer ou pode atrair os obsessores, né? Aqueles espíritos que são sem luz, que tiveram vício aqui, que estão por aqui pelo vício, estão procurando, né, a fragilidade de um ser humano espiritual, para que eles possam encostar, para que eles possam estar ali, porque por isso que nós chamamos de encosto. Eles vão encostar e vão judiar, maltratar, adoecer aquela alma, falar no ouvido. Muitas vezes a pessoa quer ajuda, mas os obsessores não deixam. A pessoa, quando está obsediada, ela pode estar gritando socorro, mas ninguém vai entender, porque há uma situação de como se fosse de dificultar a pessoa ter ajuda, de dificuldade da pessoa chegar a você dar uma mão para a pessoa. Então a gente precisa compreender que muito disso é espiritual também. O vício é uma chagas, gente. Ele faz com que a pessoa não seja mais a própria pessoa. E muitas vezes a cura disso, a gente sempre diz, precisa da consciência da pessoa. Mas como a consciência, né? Como é que uma pessoa que está dependente emocionalmente do álcool, emocionalmente das drogas, e vive como tem as pessoas dependentes de pessoas que não conseguem perder, às vezes sofrem muito, mas não querem perder. Às vezes tem relacionamentos de conflitos, mas elas não conseguem sair dessa situação, porque elas são dependentes disso. Então a gente tem que sair de tudo que cria dependência. Nós precisamos muito de criar dependência da nossa própria vida, de nós, de cuidarmos da gente, para que a gente possa ficar bem. A gente sabe que a pessoa precisa reconhecer o problema, né? A gente sabe que a pessoa precisa dessa ajuda, que talvez você esteja aí de braços abertos querendo ajudar, tem como ajudar, mas a gente não pode, porque tem uma situação de culpa, né? A pessoa, normalmente, ela entra numa situação de culpa, ela entra numa situação da falta da própria consciência, ela entra numa situação moral, que muitas vezes vai faltar, né? A pessoa vira um ser humano que muitas vezes vai te machucar, muitas vezes não vai ser a própria pessoa, a pessoa pode ser grosseira, ser mau caráter, mas não por ela própria. A gente tem que ver que ali há uma situação de doença, há uma situação onde a pessoa está com uma chaga, né? Essa chaga é o vício. Gente, vocês não têm noção de como isso é perigoso. Vocês não têm noção de como isso maltrata a pessoa também. Quando a gente fica do lado de cá, a gente é maltratado porque a gente vê a pessoa e a gente sofre todas as dores porque a gente quer ajudar. E quando a pessoa que é o viciado tem esses problemas todos, não pensem que ele não sofre, não pensem que a vida é fácil, não pensem que eles não têm consciência da dor que sentem. Tem, sabem que dói, mas não tem força para sair do problema, não tem força para sair disso. Esse é o grande problema, é a força que você perde a partir do momento que você cria esse vício. Você já não é mais você, né? Você perde a sua identidade, você se desconecta de você, da sua essência, da sua alma, né? Você fica com um problema sério na alma. E é o que eu digo, a gente pode ter muitos problemas, gente, mas a gente não pode adoecer da alma. E quando a gente adoece da alma, a gente pode ter problema com a saúde, a gente pode ter sérios problemas na nossa vida, porque a doença da alma, ela vai te ferir de alguma forma, ela vai te machucar de algum jeito, né? E a gente sempre fala isso. E a gente precisa entender que a gente não é uma fase difícil, a gente não é um vício, a gente não é uma doença,
incurável. A gente não é isso. Nós somos muito mais do que tudo isso. Nós somos poderosos e nós temos grandes poderes com a nossa fé. Mas a gente não pode se decretar, a gente não pode criar decretos na nossa vida, porque a gente vai ficar doente, a gente vai adoecer e a gente vai precisar ser abraçado por alguém, precisa de ajuda. Então eu já vi muitas mães chorarem lágrimas de sangue pelos filhos, que às vezes tem um filho que está na droga, ou muitas vezes está na bebida, no álcool, e elas sofrem demais, porque é muito sofrimento, né? É como se estivesse doendo na própria carne. E a gente precisa ter força. No momento que a gente vê, a saída é, no momento que você vê uma pessoa que é sua, uma pessoa que você tanto ama, está se destruindo no vício, você precisa ser forte para você poder ajudar. E buscar pelos caminhos da fé, né? A gente tem que buscar, porque a fé move tudo. A fé faz com que a gente consiga respostas, né, do espírito, da alma, daquilo que a gente precisa. A gente não pode deixar para lá. A gente precisa se resolver com as coisas. A gente precisa se resolver com tudo que a gente precisa se resolver nessa vida. Então, muitas vezes, a tristeza, né? A pessoa é dominada pelo vício. Existe um domínio. A pessoa não tem força. E a gente precisa tentar ajudar de alguma forma. Então, muitas vezes, quando eu tô lá, né, que eu jogo, vejo a situação, aí eu pego uma roupa, uma peça de roupa da pessoa, né? Aí a gente coloca no abaloaê, a gente faz uma oração, a gente faz pedido, a gente faz aqui, pede para Exu também, pro Exu da pessoa, tirar ela desse vício, tirar ela dessas mazelas, tirar esses encostos que estão ali também, porque você nunca sabe se a pessoa está obsediada. São coisas que a gente não consegue ver, não consegue enxergar. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês sabem. Tem muitas pessoas que estão nos presídios, presas. E muitas delas cometeram um crime obsediadas. Elas cometem o crime por um segundo, né, de obsessão, e depois não sabem nem o que fizeram. Estão lá dentro daqueles presídios presas por situações que cometeram aqui fora, que foram de obsessores, encostos, né? Olha como uma coisa é séria, gente. Assim como tem muita gente nos hospitais com situações espirituais, comprometidas com situações pesadas espirituais, né? Então a gente precisa enxergar tudo isso, analisar, avaliar, porque a gente não pode fingir que não existe e que tá tudo bem. Eu não acredito, ponto. Que a pessoa fala assim, eu não acredito e ponto, acabou. Só que a gente precisa abrir, né, os nossos horizontes, a gente precisa saber enxergar, porque tem muita gente que comete situações terríveis com o outro, praticam roubos, né? Judiam, maltratam, né? Fazem situações assim horrorosas com outra pessoa porque são obsediadas. E os obsessores querem isso, porque fica falando no ouvido, fica fazendo com que a pessoa se sinta nervosa, né? A pessoa não consegue ter paz, ela não tem paz interior, ela não tem paz com ela mesma. Então a gente precisa não se sentir covarde, né? Porque chega um momento na nossa vida que a covardia faz com que a gente vá empurrando o problema para depois. A gente vai deixando tudo para depois. E o depois pode ser... O depois, gente, é uma palavra perigosa. Porque depois pode não existir mais. O depois é hoje. Para nós que estamos vivendo, não existe deixar para amanhã. Nós precisamos ter atitudes. Nós precisamos ser forte para ter atitude. A gente não pode deixar a gente também adoecer pelo outro. Porque muitas pessoas adoecem, né? Adoecem porque participam dessa energia, participam disso tudo, né? E às vezes a gente... É bom o oráculo, né? Quando você vai jogar, é bom você ter uma noção do que está acontecendo. Porque às vezes você está passando por situações que são maldições de família.
Às vezes alguma coisa essa pessoa pegou na placenta, no ventre da mãe, algo negativo. Às vezes essa pessoa precisa de cuidado espiritual, porque traz uma situação onde a própria pessoa enfraquece com facilidade, tem a mente fraca, né? Eu digo para vocês que até o suicídio é um problema sério. Por que que é um problema sério? O suicídio é quando a pessoa está com a mente muito fraca e muitas vezes ela enfraqueceu tanto que pode estar obsediada, que é aqueles encostos que dizem: vai embora, tira a sua vida, não vale mais a pena, você é um fracasso, você não vai conseguir nada nessa vida. E a pessoa vai se sentindo assim, ela vai absorvendo tudo isso. Então chega uma hora que ela não aguenta, ela não quer mais viver, ela não tem mais vontade de viver. Então ela pode cometer um suicídio. E tem muitos obsessores que já cometeram suicídio, né? E eles estão muitas vezes aqui, porque eles deixaram a vida, quando acordaram do outro lado já se arrependeram. Mas já foram e já fizeram. Por uma atitude de 1 segundo já cometeram uma falha grande com a própria vida. Do outro lado você se arrepende, mas não adianta mais, né? Então a gente precisa entender que até o suicídio é a fraqueza da alma, é o cansaço, é o desgaste, né? É a mente fraca, que aquela mente fica ali, sabe? Não consegue, você quando tá com a mente fraca, você não consegue, você fica perturbado, você fica fraco, enfraquecido, não tem vontade de nada. Então a gente precisa tratar, porque tudo, né, no vício é enganoso. O prazer é enganoso. O prazer é rápido. Para quem tem um vício, o prazer é rápido. Ele entra na vida da pessoa, destrói e sai. E você tem que encarar a vida sem o vício. Você não vai ficar drogado 24 horas por dia. Você não vai ficar bêbado, se for álcool, 24 horas por dia. É um prazer enganoso, mentiroso. Então não é verdadeiro. Nada ali é uma coisa, existe uma promessa de alguma coisa. Não. Ali é só promessa de ruína, promessa de dor, né? De sofrimento. E a pessoa que bebe também sofre muito. A pessoa que tem o vício é um sofredor. E a gente precisa entender. Porque você não pode ter raiva de uma pessoa que bebe. Você não pode ficar com ódio de uma pessoa que usa droga, de uma pessoa que é seu ente querido, teu parente, porque está passando por uma fase dessa, ou está passando por uma situação complicada na vida, você ficar com ódio e abandonar. Não. A gente precisa ir até as últimas e tentar tudo. E com a espiritualidade, eu falo para vocês, é uma ferramenta que ninguém toma de vocês. É uma ferramenta que ninguém vai roubar de vocês. Né? Quando a gente tem a fé, ninguém tira de nós aquilo que a gente tem dentro de nós. Quando a gente acredita e a gente tem convicções que tudo vai ser melhor e que tudo vai melhorar, isso, ninguém, é o maior tesouro que você tem. Porque o dinheiro acaba, ou o dinheiro você também não leva daqui. A gente luta, a gente nasce, luta por tantas coisas, e quando morre deixa tudo aqui e vai embora. Tem pessoas que criam uma desunião grande por causa de uma casa, por causa de um terreno, por causa de um carro, por causa de um trabalho, de uma empresa. E depois elas morrem e deixam tudo aqui. Ou senão vão para os hospitais tratar um câncer e pede todos os dias para estar vivo, seja como for. Você quer estar vivo. Se é pobre, se é rico, não importa. Porque nessas horas o dinheiro não compra a tua saúde. O dinheiro não vai comprar aquilo que só você pode te dar. E só você pode construir dentro de você. Né? Que é plantar vento bom, colher vento bom. A gente planta e colhe. A gente cria raiz nas coisas boas. A gente alimenta o que é bom dentro de nós. Nós não podemos ficar nessa história de tantas mazelas e viver uma vida de mazela e passar por essa vida e não enxergar, passar como cego. É o que a gente vê hoje. As pessoas não conseguem evolução. E essa evolução é saber viver, é ter confiança, é ter fé, seja no Jeová, seja em Deus, Jesus Cristo, Oxalá, ou seja, qual religião você abraçar. Eu falo da minha aqui com vocês, mas eu acho que é uma coisa muito pessoal e você tem que descobrir a sua. Eu estou aqui para passar uma mensagem. Eu sou o mensageiro dos meus orixás. O pessoal fala, ai, mas o senhor tinha que vender mais seu peixe.
Gente, eu não preciso disso. Eu preciso passar uma mensagem boa para vocês. Eu preciso tocar o coraçãozinho de vocês. E todas as pessoas que forem me procurar para uma ajuda, para fazer alguma coisa por elas, é porque elas se identificaram com as mensagens que eu dei, elas se identificaram comigo, né? Elas tiveram uma identificação com tudo isso, com essa energia. E tem coisas que a gente, quando planta, a gente colhe. Por mais que eu não queira estar aqui com vocês, eu estou numa missão. E essa missão, ela é espiritual. Eu não venho aqui falar com vocês sem pedir discernimento aos deuses, a Deus, sem pedir para que Ele me ajude aqui nesse microfone a estar tocando o coraçãozinho de vocês. E quando a gente fala de coisa séria, é porque tudo que a gente vive é espiritual. Nós somos seres espirituais. E nós não podemos levar uma vida para acreditar, para confiar, para ter fé, deixar tantas coisas passarem. A gente não pode. Então, a gente, quando quer tratar o vício, a gente precisa ter sabedoria. Entender que nós podemos fazer uma intercessão na alma do outro, até a gente trazer o outro pra gente e conseguir tratar. Porque essa pessoa, muitas vezes, vai ter que evitar os ambientes que vai de vez em quando, evitar pessoas que às vezes não são legais, evitar situações de astral, de energia que não são boas, né? E tratar também a alma, o emocional e a alma. Porque a partir do momento que você acorda, né, que você desperta para a sua realidade e para a vida de verdade, começa a compreender tudo, você começa a enxergar tudo diferente. A vida vai dar para a gente tudo, é a forma como a gente lida com ela, como a gente enxerga a vida. Se você enxergar com dor, ela vai ser dolorida o tempo todo. Se você enxergar com alegria e ver alguma alegria nas situações que você vive hoje, que te traz dor, a gente precisa também disso. A gente precisa fazer o fardo ficar mais leve. E isso a gente vai trabalhando, é vício. Vício de ser feliz, vício de olhar as coisas diferente, vício de querer abraçar o outro, tentar ajudar de alguma forma. Nem que o outro seja uma pessoa extremamente doente. Nem que o outro não dê... a abertura que o outro te dê é mínima. Mas você tenta entrar. A gente sabe que uma mãe tem uma força do tamanho do mundo. Ela pode muito por um filho. Ela é ligada ao ventre, né? E ao ventre está ligado à nossa espiritualidade. Porque nada acontece ali por acaso. A magia já acontece no ventre. A grande magia está no ventre. Então, a partir do momento que a mãe dá a luz a um ser, ela está dando a luz à criação de Deus, ao Criador. Ele permitiu. Então, a gente tem que aceitar. E quando você aceita, você muda. Quando a coisa te dói, uma vez, né? Minha mãe estava com um probleminha. Minha mãe faleceu com um problema no útero, né? Eu perdi minha mãe. E aí a gente teve muito problema com a minha mãe, que a minha mãe era uma pessoa bastante difícil, mas assim, frágil, né? A fragilidade dela era muito grande. E uma vez bateu uma pessoa na nossa porta, uma senhora, que era amiga dela, mas ela bateu numa missão, que ela disse assim, eu posso fazer uma oração, eu posso conversar um pouquinho com a sua mãe? Falei, pode. Minha mãe já não estava muito boa e estava na cama. E eu pedi para ela entrar e ela foi. Ela falou assim, para minha mãe, eu queria que você fizesse uma coisa, que você escrevesse o nome do teu filho, o nome dos teus filhos, ou do filho que te dá trabalho, coloca num papel, coloca a mão em cima do nome, coloca a outra mão na barriga, no ventre, bota a mão lá, pede perdão, faz uma oração, faça um Pai Nosso, faça uma Ave Maria, faça isso, exercita esse perdão. Porque a minha mãe vivia sofrida com isso, a minha mãe vivia amargurada com tudo isso. Porque meu irmão, ele era uma pessoa que tinha vício, né? Ele tá vivo, não sei se ele tá, porque a gente não tem muito contato com ele, eu não tô tendo. Por que eu não tô tendo contato com ele? Porque foi uma escolha dele, uma opção dele. Ele não quis contato com a família. E eu tentei de tudo como foi jeito, eu tentei demais.
Eu fiz tudo que eu podia, até mesmo espiritual. Fiz. Ele parou, ficou bem muito tempo. Aí eu falei, agora ele tá bem, eu vou me afastar, deixar ele viver a vida dele. Então hoje eu não tenho muita notícia dele, mas ele estava bem. E a minha mãe fazia isso, né? Ela fazia essa oração. Então quando a gente fala da relação que uma mãe tem com o filho, é muito forte, né? É mais do que a gente imagina. E quando não é a mãe, né? É o marido, ou é o pai, né? O pai que bebe. A gente deve procurar ajuda. Mesmo que seja o pai. Às vezes o pai está ali fazendo tudo aquilo, é ancestralidade nossa. Nós temos que olhar por isso, nós temos que enxergar isso. E nós temos que saber lidar com as chagas e tentar curar essa chaga de alguma forma. Deus não colocou você nesse caminho, por acaso. Deus não permitiu você ser filho de um pai alcoólatra, por acaso. Ou de um pai que usa droga, por acaso. E você precisa lidar bem com isso. Nem que seja na oração, nem que seja na determinação com Deus, nem que seja na paz espiritual, procurando ajuda, tentando interceder por Ele. Mas a gente precisa buscar ajuda. A gente também não pode fingir que não está acontecendo, porque isso também, gente, afeta a gente. Porque quando a gente tem alguém que está obsediado dentro de casa, a casa inteira fica tóxica, a casa inteira fica escura. E nós precisamos estar limpando a casa, precisamos estar cuidando dessa pessoa, mesmo que a pessoa não saiba, mas está cuidando. Porque é importante isso. Então eu queria dizer essas palavras, porque quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala de muita coisa. E eu venho aqui abrir meu coração para vocês. Eu não estou aqui tentando vender um peixe para vocês. Não é isso. Tentando convencer vocês de algo. Não é isso. Eu queria tocar o coraçãozinho de vocês e dizer, a vida está acontecendo. Vamos embora, né? A gente não pode parar. Bom, gente, daqui a pouquinho eu tô voltando para estar atendendo vocês. Mandem mensagem de voz, nome completo, data de nascimento. Já já eu volto. Seja você. Busque você se conhecer, porque a gente precisa saber para onde a gente está indo, o que a gente veio fazer aqui e fazer conquistas, ser feliz. É para isso que a gente está aqui, nessa vida. Então, curtam nossas páginas, Sagrado Falando de Axé, nosso programa no domingo, na Rádio Capital, 77.5 FM, 1040 AM, Sagrado Falando de Axé. Axé. Bom dia, Everaldo. Bom dia, Vini. Bom dia, Pai Anderson. Axé para todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando aqui pelo YouTube, pelo FM, pelo AM, né? Você que já está aí, pode conectar, né, as nossas lives aqui da Capital com você, mas se você perder, você pode também acompanhar o programa pelo Sagrado Falando de Axé no YouTube, se inscrever no Instagram também, Sagrado Falando de Axé, TikTok, Facebook. E você também que quer mandar uma mensagem e marcar uma consulta direto com o Pai Anderson, o telefone é DDD 11 98419 5090. DDD 11 98419 5090. E tem muita gente já participando aqui conosco pelo YouTube. Eu quero mandar aquele beijo para Maria Quitéria, Elza está aqui conosco, a Márcia também. Quem chega aqui é a Ângela Araújo também. Você já pode mandar a sua mensagem de áudio aqui através do nosso WhatsApp, 98334 5777. E tem áudio chegando, Pai Anderson. Bom dia, Pai Anderson. Aqui é a Meire de Parque Bristo. Gostaria que você jogasse os búzios para meu filho Breno de Jesus de Oliveira, na data de nascimento, dia 6/9/1996. Axé, Pai Anderson, estou aqui ouvindo. Ouço todos os sábados, todos os domingos. Sábado, eu ouço todos os dias, mas hoje estou aqui fazendo almoço e estou ouvindo o Senhor e suas palavras. Muito obrigado por
abrir Obrigado. nossas mentes para ouvir Obrigado, minha filha, pelo o que você carinho. está falando. Axé, Pai Anso, axé a todos que estão aí na Rádio Capital. Axé. Obrigado. Esse menino tem um pouquinho de problema emocional, né? Eu acho que às vezes o que pega é o emocional dele. E aí ele, por causa do emocional, fica mais frágil, mais fraco. Ele precisa se cuidar, precisa tomar uns banhos de descarrego, ver se consegue tirar um pouco essa problemática dele, que é do emocional. Porque quando a gente tem problema emocional, a gente se desconecta muito da gente mesmo, a gente não se sente suficiente na vida, a gente fica com uma baixa estima muito grande, a gente às vezes fica se sentindo frágil, né, cansado, também tem isso. Então, o que eu vejo aqui é que ele precisa, pede para ele tomar um banhozinho, manjericão, alecrim, 3 galinhos de arruda. Eu não vejo nada de ruim para ele, não. Eu vejo que ele vai ficar bem, eu vejo que ele tá caminhando bem, eu só vejo que essa fragilidade dele atrapalha muito ele. A ansiedade também, a aflição. Ele tem que estar tomando uns banhozinhos de vez em quando. Manjericão, alecrim, 3 galinhos pequenos de arruda do pescoço para baixo. Bom dia, Pai Andes, tudo bem? Eu me chamo Nilza Aparecida Mendes Silva, nasci 10 de 6 de 1967. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre assim, a minha vida. Eu trabalho de diarista e eu só tenho 2 dias na semana e não aparece serviço nenhum. Eu gostaria de saber por que está travando tudo. Me responda, por favor. Obrigado. Vou ver aqui para você, meu filho. Não, você não tá sem caminho. Você tá fraca. Você tá enfraquecida. Mas sem caminho você não tá, não. Às vezes, a sua mente não descansa. Você fica muito preocupada. E às vezes você também fica muito nervosa com as coisas. Você fica perturbada até. Então o que você precisa fazer? Você também cuidar um pouquinho de você. Vê se você consegue defumar a sua casa. Para um pouquinho para cuidar da vida espiritual. Defuma a casa. Compra alecrim, beijoinha e alfazema, que é para defumação numa casa de umbanda. Faz com carvão. Bota 3, 4 pedrinhas de carvão no fogo do fogão. Deixa virar brasa. Defuma a casa toda, vai jogando o pozinho e vai defumando a casa toda e toma um banho. Manjericão, alecrim, pega 5 folhinhas de guiné. Você precisa também descarregar, porque aonde a gente fica que a gente não fica bem, que a nossa energia também não fica bem, a gente acaba passando isso pro local. Então quando a gente entra no local, a gente se sente mais fraco, a gente também se sente cansado. Porque o local também precisa ser limpo. E você também toma os banhozinhos. Mas eu não tô vendo nada te atrapalhando, não. É só isso mesmo. Bom dia, Rádio Capital. Bom dia, Pai Anderson, aquele axé. Eu gostaria, meu nome é Odenilson Andrade da Cruz, nascido em 26 de 2 de 71. Eu gostaria de saber se eu e Priscila Santana Leite temos algo a viver no amor. Se ela tem sentimentos por mim. Estamos em cidades diferentes. Axé, gratidão. Axé, meu filho. Obrigado pela confiança, pelo carinho, viu? Eu tô vendo aqui pra você. Tem sentimento. Né? Ela tem muita fragilidade, ela é muito frágil. Ela tem sentimento sim por você. Eu só acho que tem algumas coisas que podem impedir de vocês terem um relacionamento. Tem algumas coisas aí que pode ser complicado. Mas tem caminho para ter alguma coisa, tem caminho para vocês até iniciar alguma coisa. Mas é o que eu tô te falando.
eu vejo alguns obstáculos, vejo algumas coisas que pode estar atrapalhando vocês e pode atrapalhar. Mas, se você me perguntar se tem caminho para vocês pelo sentimento, o que fala caminho? O caminho é quando alguém sente, é quando existe reciprocidade no sentimento. Isso é caminho. Caminho é quando alguém tem um sentimento, algum tipo de sentimento por nós. E isso ela tem por você. Agora, se vocês vão ficar nessa relação, aí já é mais difícil. Viu? Olha só, pai Anderson, nós estamos com muitas participações aqui no YouTube, o pessoal mandando áudio também. E lembrando você que pode acompanhar as redes sociais do pai Anderson. Sagrado Falando de Axé, no Instagram, lá você acompanha várias mensagens, TikTok, Facebook. E se você quiser acompanhar o programa inteiro, você também tem no YouTube Sagrado Falando de Axé. Lembrando que você pode marcar sua consulta. O consultório do pai Anderson fica muito pertinho do Metrô Saúde, gente. Você desceu ali no Metrô Saúde, é muito perto. Mas se você quiser fazer uma consulta online, pai Anderson também atende através do DDD 11 98419 5090. DDD 11 98419 5090. Muitas participações aqui no YouTube. A Márcia Ruiz está por aqui. Ela está dizendo que rádio maravilhosa, né? O pessoal agradecendo as mensagens do pai Anderson e lembrando, gente, que agora o pai Anderson também está na semana todas as segundas-feiras no Chega Pra Cá, é isso mesmo. Ele vem trazendo mensagens para você, vem atendendo você que não consegue acompanhar aqui no domingo. Todas as segundas-feiras no Chega Pra Cá, o pai Anderson está comigo trazendo uma mensagem de axé para você. E você pode continuar mandando a sua mensagem aqui no programa e tem mensagem chegando. Bom dia, pai Anderson, tudo bem? Gostaria de fazer uma pergunta sobre o meu casamento. Se isso que eu estou vivendo no meu casamento hoje é um karma, meu nome é Silvana, Silva Chagas, minha data de nascimento é 17/3/77, meu esposo é João Tadeu Chagas e a data dele é 24/4/1958. Muito obrigado, um domingo abençoado, axé. Axé, minha filha, axé. Deixa eu ver aqui. Não é que seja um karma, né? A gente quando fala karma, eu não costumo dizer essa palavra numa situação de resgate, né? Quando a gente tem resgate. Seria como se você tivesse um elo espiritual com ele, né? Esse elo espiritual, ele existe. Existe esse elo. Vocês têm aí um resgate juntos. Senão já teria, mesmo com tanta tristeza, né? Porque o jogo fala de você ficar sentida, de você ficar magoada, de você ficar muito amargurada com muitas coisas. Mesmo com tudo isso, você não tem força. Quando a gente vive algo espiritual, a gente não tem força, a gente fica fraco para tomar uma decisão. Parece que tem alguma coisa que impede a gente de tomar uma decisão. Tem alguma coisa que parece que amarra a gente nas coisas. E a gente não consegue entender por que a gente não toma uma decisão. Mas não é simplesmente tomar uma decisão. É que existe elo espiritual. E a espiritualidade trabalha com mais força do que a gente imagina. Quando a gente tem que resgatar algo, a gente vai resgatar e não adianta. Então existe elo, sim, espiritual aí, mas você está precisando se cuidar. Precisa se cuidar, você tá muito abalado às vezes, você fica muito triste às vezes. A tristeza não pode tomar conta da tua vida. A gente tem que saber lidar com as coisas, mas quando a gente não pode mudar algo na nossa vida, a gente tenta transformar a gente, ter força. A gente procura força para saber lidar com as coisas. É isso que é importante. E aí nossa inteligência espiritual me ensina isso o tempo todo. Bom dia, Rádio Capital. Meu nome é Alexandre Batista de Menezes. Minha data de nascimento é 050976. Eu gostaria de saber se eu e Fernanda Cláudia da Costa temos volta. Fomos casados durante 16 anos e estamos separados há 7, mas eu acredito que tem volta porque é uma pessoa que eu sempre amei e ainda amo. Um ótimo dia. Obrigado, meu filho. Deixa eu ver aqui.
o jogo fala de muito desgaste, né? Vocês tiveram muito desgaste, no momento que a gente tá numa relação, aí é que eu falo, a gente também tem que estar antenado, a gente tem que estar com olhar para a relação, mas esse olhar também tem que ser espiritual, porque senão o que acontece? Às vezes não é que a gente deixa de amar, a gente ama, só que a gente, quando está na relação, a gente vai desgastando muita coisa. Até o encanto que a gente tem pelo outro, ele vai sendo desgastado. E a gente só percebe o quanto ama quando a gente está distante. A gente percebe quanta falta faz a pessoa na nossa vida quando a gente está, sabe, quando a situação já não está na nossa mão. Mas não é que eu não vejo volta. Eu vejo que existe também sentimento da parte dela. Existe uma história mal resolvida entre vocês. Mas tem muito desgaste. Ainda esse desgaste ainda não está assim. Não é uma coisa fácil de você retomar essa união. Não é. É como se tivesse, em alguns momentos, eu nem falo que é amor. Eu falo que seria um apego, é uma coisa de vocês, de entrosamento, de conexão, sabe? Vocês tinham muito isso. E você sente falta muito disso. E ela também deve sentir, porque o jogo fala de sentimento da parte dela. Mas eu continuo vendo desgaste. Possa ser que você tenha dificuldade pelo desgaste. Ainda tenha dificuldade de voltar nessa união. Viu? Bom dia, Pai Anderson. Gratidão pelo nosso domingo. Axé. Pai Anderson, eu sou a Creuza aqui de Caçapava, 26/9/55. Eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa sobre mim. Eu ando tão sem ânimo, sem coragem, meio com os pensamentos meio estranhos. Gostaria que o senhor me falasse alguma coisa, o que está acontecendo comigo. Axé e um ótimo domingo para todos nós. Creuza, obrigado. Obrigado pelo carinho, pela confiança. Você tá com carga. Você pegou alguma carga aí. Você tá com carrego. Quando a gente fala carrego, o que é carga? Gente, quando a gente se sente cansado, desanimado, é como se tivesse um peso em cima da gente. Esse peso, ele é espiritual também. É um carrego, é uma coisa que você vai carregar nas costas, que é uma coisa pesada. A gente absorve isso de lugares, de pessoas, né? De olhares. Às vezes tem gente que não tem um olhar bom pra gente. E tem gente que tem esse poder, porque o coração não é muito bom. Então só o poder de olhar já não é bom. Então você está precisando de tomar uns banhozinhos de descarrego. Pega manjericão, alecrim, 3 galinhos pequenininhos de arruda, prepara um banho e toma do pescoço para baixo. Aí você vai sentir melhor. Você não tem nada, não é feitiço, não é nada, é só carga mesmo, viu? Estamos voltando aqui, Pai Anderson, e muita gente acompanhando, tá? A Ângela Araújo está aqui conosco, né? Gostou muito da notícia em que o Pai Anderson estará no Chega Pra Cá, todas as segundas-feiras. Quero agradecer também aqui a Márcia Martins, a Lê Silva, a Creuza Torres. Quem chega aqui também é a Elza Silva conosco, Monique Venturelli, um beijo, Wilson Vazão também aqui conosco, Matilde Cardoso, e você pode marcar a sua consulta através do DDD 11 98419 5090, porque às vezes você não consegue fazer aquela pergunta íntima que você precisa fazer, né, no ao vivo. Então você vai ter uma consulta completa com o Pai Anderson, tá? Pessoalmente, o consultório dele fica ali ao lado do metrô Saúde, é muito perto, tá, gente? Agora, se você não consegue ir até o metrô Saúde, você vai e faça essa ligação, que você pode também fazer essa consulta online através do telefone DDD 11 98419 5090. E também segue as nossas redes sociais. Tem o Instagram, tem o TikTok, Facebook, Sagrado Falando de Axé, tudo junto. Ali você vai ter mensagens durante a semana para você, no seu dia a dia. Talvez você precise de uma mensagem e você, entrando no Instagram, tem uma mensagem ali para você, Sagrado Falando de Axé. E também tem YouTube, canal do YouTube, Sagrado Falando de Axé. Caso você perdeu algum programa, você pode acompanhar todos os programas através do canal Sagrado Falando de Axé. E tem mais áudio chegando aqui na capital. Bom dia, Pai Anderson, bom dia a todos.
Pai, meu nome é Cristina Moreira, eu nasci em 2271. Eu tô com um problema aqui em casa, familiar, tô com o meu irmão. Ele não dá um pingo de paz. Tá muito difícil. E eu gostaria de saber se isso passa e se tem algum banho para eu me proteger das pragas que eles jogam em mim. Obrigada, pai. Bom dia. Bom dia, minha filha. Tá vendo como família é coisa séria? E família é a primeira prova que a gente tem na vida. A gente não escolhe o endereço que a gente vai nascer, o pai, a mãe, a gente não escolhe nada disso. Quando a gente abre os olhos para esse mundo, a gente já vai encontrar esse povo perto da gente, do nosso lado, né? E a gente vai ter que saber lidar, a gente descobre as diferenças, que somos diferentes uns dos outros. E é aquilo tudo que eu já falei aqui, né? Que eu sempre estou repetindo para vocês. Saber lidar é uma palavra complicada quando a gente fala saber lidar com as coisas. Por que eu digo que é complicado? Porque a gente precisa buscar ajuda. A gente não pode parar. A gente precisa cutucar, a gente precisa... Você é sábia, minha filha. Você está sendo sábia. Precisa sim se cuidar. Porque às vezes a gente absorve o outro sem querer, né? Tem muitos casais que às vezes faz isso, né? Acaba... O marido não tá bem, a mulher não anda. Amarra a mulher. Às vezes a mulher não tá boa, amarra o marido. O marido também não anda. Porque é um casal, é uma unidade só, né? Então, o jogo tá falando, a Oxum tá caindo no teu jogo, falando pra você tomar cuidado com o seu emocional, com tristeza. Toma cuidado com muita tristeza que você tá sentindo, com amargura, com mágoa. Toma bastante cuidado com isso. Pega manjericão, alecrim, pega 5 folhas de guiné. Prepara um banho, você pode fazer macerado ou pode fazer fervido, um chá. Faz fervido, ferve bem. Depois você tira essas folhas, pega aquela aguinha, deixa mornar, vai no banheiro, toma um banho de chuveiro, da cabeça aos pés, depois joga esse banho do pescoço para baixo, coloca uma roupinha clara e começa a alegrar um pouco o teu coração que você tá precisando, viu? Bom dia, pai Anderson. Tudo bem? Me chamo Maria Celi da Cruz Amandia. Nascida 22/11/60. Gostaria que você falasse como anda a minha saúde, que eu ando preocupada com a tal gastite, não sei se já estou boa dessa gastite ou é preocupação minha, e como está a minha saúde e a minha mudança, que eu estou para mudar, mas estou numa moleza. Quero que o senhor me aconselhe aí eu fazer aí para eu seguir em frente. A sua saúde não é nada não, você não precisa ficar preocupada que não é grave. É muito ligado ao teu emocional. E a mudança, você realmente tá muito desanimada, minha filha, que é isso? Precisa se animar. Toma um banho também, olha quanta gente precisando tomar banho. Gente, eu não dou banhos mais difíceis pra vocês, porque a gente não pode ficar dando as coisas aqui pelo microfone da rádio. E também tem respostas que eu dou, mas eu não dou tudo. Sabe por quê? Porque precisava de vocês marcarem uma consulta, conversar na mesa. Às vezes uma pergunta tem uma relação de uma série de situações para trazer uma resposta para vocês. Então eu sou sucinto aqui, né? Porque eu não posso expor ninguém. Então por isso que eu falo, às vezes sim, não, vai dar certo, não vai, tem isso, tem aquilo, para não ficar prolongando. E quero dizer para você, minha filha, toma um banho de descarrego, manjericão, alecrim, pega 3 galinhos de arruda, toma esse banho que você vai ver que isso é um remédio. O banho de descarrego é um remédio para nossa alma. A gente também precisa cuidar da alma, não é só da parte física não, é da alma também. Olha só, Anderson, muita gente pedindo aqui o contato. Eu vou repetir para você. DDD 11 98419 5090. Para você que está no YouTube, a gente tem um telefone na tela, mas para você que está no FM, no AM, no aplicativo, eu vou falar novamente. DDD 11 para você que está fora de São Paulo, 98419 5090. DDD 11 para quem está fora de São Paulo,
8419-5090. Lá você pode tirar todas as suas dúvidas, o endereço do consultório do pai, marcar a sua consulta no melhor horário e melhor dia para você, tá bom? E tem áudio chegando, muito axé a todos vocês. Bom dia, pai Anderson. Sou uma ouvinte, entendeu, da capital, de carteirinha. Sou aqui do interior e eu tenho um genro. Ele tá com uma doença grave, né, que já tá no parlativo e toma aquelas remédio, morfina, tudo, mas só que ele não faz o tratamento certo, né? Ele bebe pinga, ele bebe cerveja, entendeu? E ele é assim, ele fica nervoso, tira o sossego da minha filha, das minhas netas. Pai Anderson, os médicos falam, entendeu? Quando tá no parlativo, não tem mais o que fazer. Isso é espiritual? Gostaria de saber do senhor. Axé e gratidão. Ele é do dia 24/4/58. Não vou falar o nome dele. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a pessoa não vai, o paliativo é quando já não tem mais jeito. A medicina, né, já não consegue fazer muita coisa para a pessoa. Então ela vai tratar paliativamente, vai deixar até a progressão da doença, até a doença se manifestar em outros lugares, ou até vir mais problemas, né, com a doença. Mas tem pessoas, minha filha, que não vão embora rápido. Sabe por quê? Porque elas precisam ter a continha para pagar. Sabe aquela conta? Às vezes incomoda a gente, bagunça a gente, tudo, mas ele tá sofrendo. E a conta para pagar é essa. Às vezes a pessoa fica pendurada e não vai, pede para morrer todo dia se deixar. A pessoa não consegue ficar bem. Então assim, se você me perguntar se é espiritual, eu vou dizer para você, muita coisa que a gente vive é espiritual. Não tem como sair da espiritualidade, né? Ele tá resgatando com a doença, né? Mas você não pode fazer nada. Você tem que esperar, ter força, né? Esperar o momento que a coisa vai ficar difícil, que tá chegando, vai ficar complicada, mais complicada ainda. E não pode fazer muita coisa, porque olha, eu tô vendo o 11 caindo no jogo. O 11 tá muito ligado ao obsessor, tá muito ligado a coisas negativas, ele tá muito carregado, né? E ele tem obsessor aí também. Então fica difícil as coisas, né? Bom, gente, quero agradecer o carinho de vocês, agradecer toda a atenção, dizer pra vocês que eu amo estar aqui nesse microfone, amo falar com vocês, dizer pra vocês, compartilhem a live, né? Curtam. Vini, muito obrigado. Erivelto, muito obrigado. Muito axé pra nós. Motumbá, motumbaxé. Na sabedoria dos orixás, a luz para o seu caminho. Pai Anderson de Logum Ebé traz a orientação espiritual que você precisa. Se busca respostas, direção ou um aconselhamento abençoado para a sua vida, esse é o momento. Marque uma consulta detalhada e receba o aconselhamento que vai transformar seus dias. 11 9 8419 5090.